Eu não esperava me aprofundar em física quântica. Não, de verdade, não era um tema que eu buscava. Mas eu confesso que quando esse tema apareceu para mim, eu decidi estudar e ir um pouco mais a fundo. E no meio desse estudo, eu me deparei com algumas verdades, com algumas ideias que eu não consegui tirar mais da minha cabeça. Que é, o campo quântico, ele não responde àquilo que você quer, aquilo que você deseja. Ele responde àquilo que você é. E quando eu realmente entendi o que isso significava, eu pude entender o motivo pelo qual as coisas muitas das vezes não acontecem na minha vida. Mesmo eu orando muito, mesmo eu pedindo muito, mesmo eu até visualizando. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco desse estudo, não como um especialista, mas como alguém que estava em busca de uma resposta e que encontrou muito mais do que isso. Antes de tudo, deixa eu te explicar como funciona esse campo quântico de uma forma simples, sem termos técnicos, porque esse entendimento, ele muda tudo que vem depois. A física que a gente aprendeu na escola, a física de Newton, ela dizia que o universo funciona como uma máquina. Cada coisa separada da outra, você aqui, o mundo lá, sem nenhuma conexão entre eles. Mas quando os físicos foram estudar o que existe dentro dos átomos, dentro das partículas minúsculas, eles encontraram algo que não fazia nenhum sentido dentro dessa lógica, a lógica de Newton. Partículas que se influenciavam sem se tocar, que se comunicavam instantaneamente do outro lado do universo, que mudavam de comportamento só por serem observadas. E isso levou a uma conclusão que muda tudo. Espaço vazio não está vazio. Existe um campo de energia que permeia tudo. Cada centímetro da criação, cada célula do seu corpo e o espaço entre você e a parede agora nesse momento, por exemplo. E para ficar mais claro, imagina um oceano. O campo quântico é o oceano inteiro e você não é o telespectador que está lá na praia observando o oceano. Você é uma onda dentro dele. Você faz parte do oceano e não está separado dele em nenhum momento. E isso muda completamente como você se vê no mundo. Você não é uma máquina isolada numa criação indiferente. Você é parte de um campo que conecta tudo e que foi criado para conectar tudo. Eu vi alguém definir o campo quântico como o ateliê de Deus e eu achei isso fantástico. O lugar onde tudo existe antes de virar forma, onde as possibilidades elas ficam esperando ser chamadas para a realidade. Eu gostei dessa definição e eu vou usar ela, porque para mim faz todo sentido chamar de Deus. É o ateliê onde Deus cria, mas ele não cria sozinho. Porque o que os físicos documentaram é que o campo ele responde à consciência. Pensamento e emoção interagem com ele de formas mensuráveis. O que significa que você participa da criação todo dia, com cada pensamento, com cada emoção, com cada estado de ser. Só que a maioria das pessoas sabe disso, ou pelo menos sabe, mas não entende como funciona de verdade. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. O campo quântico, ele é um espelho, mas ele não é um espelho comum. Ele é um espelho que responde com total precisão o que você é, não o que você quer. A maioria das pessoas acredita que Deus ou o campo, ele responde aos seus pedidos. Você pensa positivo, você visualiza o que quer, afirma que vai conseguir e simplesmente espera a resposta chegar. Mas o campo, ele não funciona assim. E entender isso foi um dos maiores choques que eu tive com esse estudo. O campo não ouve as suas palavras, ele lê a sua frequência. E frequência não é o que você fala, não é o que você pensa conscientemente. É o que você é emocionalmente, no seu estado mais profundo, no seu subconsciente. Então, se por fora você fala abundância, mas por dentro você sente escassez, o campo ele não recebe a palavra, ele recebe o sentimento e ele vai refletir de volta exatamente o que ele leu. Mais escassez. O campo não erra, o campo ele não falha, ele lê com precisão absoluta. E aí a gente entende que o problema não é o espelho, é o que está na frente do espelho. Deixa eu usar uma analogia para isso ficar ainda mais claro. Pensa em um violão. O campo é como alguém com o ouvido perfeito. Ele ouve tudo com total precisão. Ele não erra uma nota sequer. Quando o violão está desafinado, ele ouve com perfeição. E aí você entende que o problema não é que ele não te ouve. O problema é o que ele ouve. Você fala abundância, mas o som que sai é de escassez. Você fala de amor, mas o som que sai é de indignidade. Você fala fé, mas o som que sai é de dúvida. E o campo, ele lê o som, não a palavra. Ele reflete de volta exatamente o que ele ouviu. Agora imagina o mesmo violão, só que agora afinado. Palavra e sentimento em coerência. O que você fala por fora é o que você sente por dentro. Intenção e emoção apontando para o mesmo lugar. O campo lê isso com a mesma precisão e ele reflete de volta o que ele ouviu. Não é sobre enganar o campo, é sobre alinhar o que você é
com o que você quer ser. Isso é coerência. E quando eu paro para pensar no maior exemplo de coerência que já existiu, eu penso em Jesus. Pensa nos milagres. Água virando vinho, tempestade que para, Lázaro sendo ressuscitado. Jesus, ele não pedia com dúvida. Ele não afirmava com escassez por dentro. Ele falava e simplesmente o campo obedecia. Porque palavra e sentimento estavam em perfeita coerência. O que ele dizia por fora era exatamente o que ele era por dentro. Sem ruído, sem contradição, sem desafinação. Simplesmente o violão mais afinado que já existiu. Você pode não concordar com isso, mas é o que eu acredito. E ele mesmo deixou um mapa quando disse: em verdade vos digo, quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Não era uma exclusividade de Jesus, era um ensinamento. Quando eu juntei tudo isso, uma coisa ficou muito clara para mim. Eu não posso pedir uma vida nova sendo a mesma pessoa. Se o campo reflete o que eu sou e eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos medos, com os mesmos padrões, com as mesmas emoções familiares, o espelho vai continuar refletindo a mesma coisa. Não importa quantas vezes eu ore, quantas vezes eu visualize, nem quantas vezes eu peça para ele aquilo que eu quero. O campo, ele lê fundo, ele lê o que você realmente é. E isso pode parecer pesado no primeiro momento. Só que para mim, cara, isso foi libertador. Porque significa que a mudança está nas minhas mãos. Ela não está nas circunstâncias, na sorte, não está no momento certo. Está em quem eu me torno todos os dias. E tem uma pergunta que eu comecei a me fazer todo dia e que mudou muita coisa em mim. Quem eu estou sendo agora? Não é quem eu quero ser, não é quem eu planejo ser, é quem eu estou sendo agora. Nesse momento, nessa situação, nessa reação, porque é isso que o campo lê. Não são as suas intenções futuras, é o seu estado presente, é o agora que ele lê. E quando você começa a se observar com honestidade, sem julgamento, só observando mesmo, você começa a ver o violão desafinado. E aí você simplesmente pode ir lá e afinar o violão, corda por corda, todo dia. Eu venho estudando física quântica e lendo alguns livros. O livro O Campo, por exemplo, não vou lembrar aqui agora o nome da autora, mas eu posso estar deixando para vocês aqui nos comentários. É um outro livro que eu tenho lido, que é O Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, e O Poder do Subconsciente. Também não vou lembrar o nome do autor aqui agora. São livros diferentes, autores diferentes, linguagens diferentes, mas todos eles apontam para o mesmo lugar. O campo responde ao que você é, não ao que você pede. Essa é a chave desse vídeo. O campo responde ao que você é, não ao que você pede. Quando eu juntei esses pontos com o que eu já acreditava de Deus, tudo fez ainda mais sentido, porque o campo, ele é o ateliê de Deus, o espelho que reflete com total precisão o que você é. E a única forma de mudar o que o espelho reflete é mudar quem está na frente do espelho, quem está na frente dele, que é você. E é isso aqui é meu estudo. Isso aqui é a minha jornada, eu documento esse processo sem fórmula, sem resposta pronta. E se faz sentido para você, fica aqui, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai estar aprendendo cada vez mais, assim como eu sigo aprendendo. Espero compartilhar algo que realmente faça sentido para você. Eu já tive muitos questionamentos, já estive, de certa forma, perdido. E de verdade eu tenho me encontrado nesses ensinamentos e eu jurei para mim mesmo que eu não ia reter esse conhecimento, que eu ia passar ele adiante. Então, se você está nessa mesma vibe, nessa mesma pegada, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos juntos nessa jornada. Valeu!